pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal Em Breve um Poliglota. E hoje é a nossa 8ª aula de inglês, de English. E como eu sempre peço, se você ainda não assistiu a nossa aula anterior, que é a aula 7, por favor, clique aí no quadradinho que está aparecendo na sua tela, assista a aula 7 antes de assistir a aula de hoje, que é a aula 8. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Dando continuidade, hoje nós vamos falar sobre o verbo to be no passado, que em inglês é verb to be, né? Verbo to be. O que é o verbo to be? O verbo to be a gente já viu na aula de verbo to be presente, que ele pode ser tanto o verbo ser quanto o verbo estar, né? No inglês nós não temos diferença entre ser e estar, é sempre to be, ok? Só que hoje nós vamos ver esse verbo no passado, ok? Então vamos aqui para a tabelinha. Então ali nós temos o pronome, né? I, you, he, she, it, we, you, they. E na afirmativa nós temos was, were, were. Na negativa, was not, were not, were not. Were not. E na interrogativa, os mesmos da afirmativa, só que no início, né? No início da sentença. Bom, então, nós percebemos aí que no passado, nós temos dois tipos de verbo to be, né? O verbo was e o verbo were, ok? Contrário do presente, que nós tínhamos três, né? Que era o am, is e are. Então agora nós só temos dois, was e were, ok? Então para I a gente usa was, né? Para você, you were, né? Então eu era, eu estava, I was. Você era, você estava, you were. Ele ou ela era, estava, was, né? He was, she was, it was. Nós estávamos, nós éramos, we were. Vocês eram, vocês estavam, you were. Eles eram, eles estavam, they were. E a mesma coisa com elas também, que é they. Então, elas eram, elas estavam, they were. Na negativa, é só acrescentar o not, né? Então, se é I was, na negativa é I was not, né? You were, então na negativa, you were not. E assim por diante. Na interrogativa, toda vez que você escreve na interrogativa, é a mesma coisa que você estiver escrevendo na afirmativa. Então, por exemplo, você era feliz. Você estava feliz, né? You were happy. Só que como eu vou perguntar, então eu pego o verbo to be, coloco antes do sujeito, ou seja, do pronome, ali no caso que era o you, você, né? E continua a sentença normal. Então, você estava feliz. You were happy. Na interrogativa, primeiro o verbo to be. Então, were, depois o sujeito, que é o pronome, né? You, e depois happy. Were you happy? Né? Fazendo a pergunta. No caso da negativa, você pode tanto escrever adicionando o not, como você também pode escrever acoplando esse not, né, junto com o verbo to be, ok? Que ficaria assim, por exemplo, no caso was not, ficaria wasn't. E were not, ficaria weren't. Ok? Vamos ver algumas frases para a gente entender melhor. Então vamos lá. Eu estava na escola. I was at school. Ok? Então, pronome eu, I. Né? Eu, em inglês, I. Estava. Então, was. Eu estava. I was. Né? E na escola, at school. Você era um advogado? Aí é uma interrogação. É a mesma coisa que você... quando você faz uma afirmativa, né? Então, por exemplo... Você é um advogado. Estou afirmando, você é um advogado, né?
No passado, você era. Então, você era um advogado. Como que fica no inglês? You were a lawyer. Então, você, you, era, were, um advogado, a lawyer, ok? Na interrogativa, você inverte, né? Você põe o pronome depois e o verbo antes, né? Ou o sujeito, no caso. Aqui o sujeito é o pronome. Então em vez de ficar you were, a gente troca. E fica were you. Ok? Então, you were. You primeiro, were por segundo, né? Na afirmativa. E na interrogativa, inverte. Were por primeiro e you por segundo. Então, você era um advogado? Were you a lawyer? Were you a lawyer? Né? É como se eu estivesse falando, era você um advogado? Ok? O verbo primeiro. Ela estava comigo quando eu comprei um carro. She was with me when I bought a car. She was with me when I bought a car. Então, ela estava. Então, she was. Estava, né? O pronome ela é was. Então, she was. Comigo. With me. Quando eu comprei. When I bought. Um carro. A car. Então, she was with me when I bought a car. Nós não éramos tão felizes juntos. Então, pronome nós, we, né? Não éramos, está na negativa. Então, como que é éramos para o pronome nós? É were. Então, we were. E daí eu posso escrever we were not ou we weren't. Tão felizes juntos. So happy together. Então, we weren't so happy together. Seu irmão estava no Brasil quando minha avó morreu? Estou fazendo uma pergunta. Então, o estava primeiro e depois o sujeito, que é o seu irmão. Então, estava seu irmão no Brasil quando minha avó morreu? Então, ficaria no inglês. Was your brother in Brazil when my grandmother died? Mais uma vez. Was your brother in Brazil when my grandmother died? Então, seu irmão. Se é seu irmão, é uma pessoa que não é eu, primeira pessoa. Não é você, porque eu estou conversando com você e não é você, então não é segunda pessoa. É uma terceira que não está entre nós. Agora só falta saber, é plural ou singular? Bom, se é seu irmão, então é uma pessoa. Então é singular. Então é a terceira pessoa do singular. Ou seja, ou é he, ou é she, ou é it. No caso, he é masculino, she é feminino e it é para coisas que não têm vida. Né? Que não tem vida e que não seja pessoa também, né? Que nem cachorro tem vida, mas a gente usa it, né? Então é para coisas que não têm vida e que não sejam pessoas. Então, no caso, o seu irmão é uma pessoa. Então, it já não é. E ele não é, o seu irmão não é mulher, né? É homem. Então não é she, não é feminino. É masculino. Então é he. E qual que é o verbo que a gente usa para he? O verbo to be. É was, tá? Tanto faz se fosse feminino ou se fosse o it, por exemplo, ia ser o was, se é a terceira pessoa do singular, tá? Eu só puxei mais detalhado para você entender que seu irmão é a mesma coisa que o he, mesma coisa que eu como se eu dissesse ele, ok? Então, was your brother in Brazil when my grandmother died? Então, estava seu irmão, né? Primeiro ponho o estava antes. Vamos ver agora alguns exercícios. Então, vê aí, ó, o número 1, 2, 3 e 4. Pausa o vídeo, tenta fazer e a gente já volta com a resposta. Bom, a resposta seria o seguinte. Número 1, eu estou pedindo o verbo to be na negativa. Se é Jessica, é a mesma coisa que eu estiver falando ela, né? Uma mulher, feminino. Então é a mesma coisa que eu dizer she. Então ficaria she wasn't, né? Ou was not.
Então, o verbo to be no passado was e depois o not, acoplado como wasn't ou não como was not. Então, Jessica não era minha primeira namorada. Jessica wasn't my first girlfriend. Exercício número 2. É uma afirmativa. Então, my dog. My dog é it, né? A mesma coisa que eu disser ele, só que não é pessoa. Então, it. E na afirmativa a gente usa was. Então, my dog was sick yesterday. Meu cachorro estava doente ontem. Ok? Exercício número 3, interrogativa. Então, o verbo antes, né? Do sujeito. Então, were. Por quê? Porque eu estou falando de my parents. My parents. E my parents significa meus pais. Então, é uma terceira pessoa, né? Que não é nem eu e nem você. E é outra pessoa, só que está no plural. Então, were. Were my parents on vacation last month? Então, eu estou perguntando. Meus pais estavam de férias, né? De férias mês passado. Ok? Were my parents on vacation last month? Então, eu coloco estava meus pais primeiro, né? O estava antes. Número 4, afirmativa. Então, you were. E lá no outro you também é were, porque you were de novo, né? Então, you were more beautiful when you were a child, né? É afirmativa. Você era mais bonito ou bonita, né? Quando você era uma criança. Quando você era criança, né? Pode ser assim. Quando criança também pode ser a tradução. You were more beautiful when you were a child. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido e por hoje é só. Se você quiser assistir a nossa aula 9, é só clicar aí no quadradinho que está escrito aula 9. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela escrito se inscreva e fique a par então de todas as nossas aulas, de todos os nossos vídeos. Um abraço, Deus abençoe, tchau, tchau!